da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Durante a conversa, pelo tom carinhoso com que Carlos Clenagnan falava, Alcione compreendeu que ele desejava reatar os antigos laços afetivos. Experimentou sincero desejo de lhe tomar as mãos, ternamente, confessando os seus anseios e saudades. Ele agora estava livre. Observando-o naquela atitude amorosa, recordou as jovens da sua idade que se apresentavam a cada passo em Paris, exibindo os seus eleitos. Muitas vezes, quando acompanhava Susana a certas festividades públicas, vinha-lhe à mente Clenagnan, ao contemplar os pares venturosos que perambulavam nas praças e jardins. E sentia então frio no coração. A própria Beatriz, aos 15 anos, começava a receber as visitas afetuosas do noivo. A filha de Madalena fitou o rapaz demoradamente e teve ímpetos de ceder ao primeiro impulso. Mas a consciência lhe dizia que resistisse, que era indispensável atender a Deus acima de quaisquer contingências mundanas, e que ainda não havia cumprido todos os deveres para que pudesse pensar na sua felicidade pessoal. Muito sensibilizada pela atitude humilde, penitencial do bem-amado, retrucou: "Não me suponhas capaz de condenar-te por coisa alguma desta vida. Apenas lamento o que sucedeu, porque é razoável que te deseje no caminho da felicidade a Jesus até o fim." Sinceramente embaraçado, o ex-eclesiástico não sabia como reatar a explanação dos seus projetos. A senhora Villamil, no entanto, acudiu a socorrê-lo, advertindo-o: "Carlos, minha filha, faculta-nos o ensejo de regressarmos à Espanha." "Sim," prosseguiu o rapaz, "agora estou liberto e apto para reorganizar a vida. Mas nada quero fazer sem te ouvir. Desde que vimos, compreendi que Deus não me poderia destinar outro coração feminino além do teu. Tomo, portanto, tua mãe como testemunha da minha afeição pura e devo dizer que vim a Paris só para buscar-te. Estou certo de que acreditas no meu devotamento e de que nos uniremos para sempre, eternamente felizes sob as bênçãos de Deus." A jovem contemplou-o ofegante e, como se sentisse senhora das mais difíceis de toda a sua vida, implorou a inspiração de Jesus e silabou: "É impossível." Clenagnan empalidecera. Adivinhava nos olhos da escolhida que a sentença não lhe provinha do coração. "Por quê?" indagou exaltado. "O que poderá impedir nossa aventura na terra? Serei assim tão detestável? Desde que te ausentaste, tenho vivido como louco. A saudade e a inquietação começaram a nevar-me os cabelos. Voltemos a Castela, Alcione. Levaremos tua mãezinha por dar-lhe uma vida tranquila e feliz." Tais palavras ecoavam nos ouvidos da jovem como doce harmonia de uma felicidade inatingível. Contemplou a genitora, que parecia guardar sua decisão ansiosamente, mas recordou também o palacete de Cité, onde seu pai não era menos doente da alma, arrostando absconsos, ocultos, pesares. Lembrou as reuniões evangélicas em que Cirilo Davenport ouvia as lições de Jesus e as suas explicações como se estivesse a receber suaves mensagens do céu. Considerou as transformações de Susana, a mudança de Beatriz e o enternecido carinho do velho Jacques. Seu coração estava sufocado. Fitou o escolhido longamente e esclareceu em voz pausada: "Não posso, Carlos. A felicidade tem base no dever cumprido. Ainda não terminei minha tarefa de filha, como queres que assuma novas obrigações?" Isto ela o dizia, desfeita em lágrimas. O pupilo de Damiano, todavia, longe de conhecer todas as angústias e sacrifícios daquela alma heróica, tomou as suas palavras alusivas ao dever cumprido como acusatórias da sua renúncia eclesiástica e objurgou: "Queres dizer que ainda não concluí minhas tarefas sacerdotais e desejo assaltar novo plano de obrigações?" Acabrunhada, por se ver incompreendida, Alcione reviu mentalmente a figura do padre Damiano, relembrou a sua franqueza, que chegava a ser quase áspera,
e certificou-se de que necessitava de muita energia para defender-se dignamente naquele lance. Recobrando a serenidade íntima, em virtude da poderosa confiança em Cristo, explicou-se com bondade sincera. Quase não terminaste o serviço começado, é inegável, mas semelhante circunstância, Carlos, já encontrou no domínio de minha compreensão. Somos agora como duas criaturas às quais se reservou uma herança de ventura imortal, sob a condição de executarem determinadas tarefas. Infelizmente não pudeste chegar à conclusão da tua. Toda vez que fugimos ao desígnio sagrado de Deus, erramos no labirinto da indecisão e da amargura. Não te doerá o coração arrebatar-me aos deveres que o Pai me destinou? Consideras então o amor como coisa tão frágil que se despadece no momento, apenas porque não nos foi dada a satisfação passageira de um capricho sentimental? Onde colocas a divina união das almas? Nossa concepção deve ir muito além da alucinada impressão dos sentidos. O sobrinho de Damiano e a enferma ouviram-na, profundamente admirados. Alcione fizera-se de uma palidez transfiguradora, parecendo aurir as palavras em fonte estranha à esfera material. Ouvindo tantas alusões a compromissos, o ex-padre supôs que suas obrigações espirituais não ultrapassavam o acanhado círculo familiar do burgo de São Marcelo, e objetou humildemente: curvo-me às tuas exortações, mas podes crer, não abandonei a batina tão só pela inquietude dos desejos humanos. É verdade que sou um homem carregado de fraquezas, mas também tenho um coração. Se é inegável que encareço ardemente a tua companhia, não é menos certo que te desejo tomar sobre os meus cuidados afetuosos. Que te prenderá em Paris se te vejo sobrecarregada de trabalhos mortificantes? De um lado vejo Dona Madalena presa a um leito de dor, de ti segregada durante o dia e, ademais, carecida de outros ares. De outro lado, o nosso Rob, necessitando educação. Entre os dois, tu, abatida, inquieta para dar conta exata dos teus encargos. Não será mais justo atenderes aos meus apelos? Tua genitora configiria aos teus constantes e diretos cuidados, e Rob tomaria o lugar de primeiro filho em nosso lar. É impossível que Jesus nos negue a bênção a propósitos tão elevados. Sairias tão do labirinto que de vicissitudes e responsabilidades de governanta. Não precisarias pensar nas viagens diárias a Cité, nos dias de chuva, nem te atribulares em casa alheia por tua mãe distante, quando a tempestade se forma no céu. Se puderes, esquece o meu passado de sacerdote e pensa, ao invés, que, com tua inspiração permanente, alcançarei novas forças para ser um homem digno nas lutas da vida. Esquece o mal que eu tenha praticado pelo muito de bem que poderei fazer com o teu auxílio constante. Medita na tranquilidade futura de Dona Madalena, que está definhando a olhos vistos. Será que nenhum dos meus argumentos te poderá convencer? Tocada novamente pela doce humildade do querido postulante, Alcione chorava. Ele jamais poderia aquilatar a intensidade da sua angústia. Ela não poderia afastar-se de Paris sem lacerar a consciência. Jesus não a conduziria sem uma finalidade à casa paterna, onde era tratada como filha, não obstante o título de serva com que se apresentava. Em profundas reflexões, lobrigou no olhar da genitora sincero desejo de se afastar de Paris para sempre. Adivinhava-lhe os pensamentos mais secretos. Longos instantes passaram em que se sentia atormentada por terríveis indecisões. Reportou-se às últimas palavras de Damiano, quando lhe recomendara procurasse o socorro de Clenagna nos transes mais difíceis. Firme, porém, no propósito de manter ilibada a consciência até o fim das lutas humanas, enxugou as lágrimas e reafirmou: não posso. Sei o que mamãe tem sofrido em tão longos anos de martírio físico e moral. Espero que Deus nos estenda a mão para que suas dores sejam aliviadas. No entanto, agora não me é possível deixar Paris. A filha de Dom Inácio esboçou um gesto de resignação
respeitando sem discutir a decisão da filha. Não assim o pupilo de Damiano, que deixou transparecer no olhar uma profunda desconfiança. Ah, compreendo agora, disse desapontado. Não pode sair de Paris. Louco que fui presumindo que a vida aqui seria a mesma de Ávila. As atrações parisienses modificam as criaturas. Notando-lhe a profunda tristeza, a jovem Villamil experimentou indefinível aflição por se declarar abertamente, revelar a natureza dos sagrados deveres que a escravizavam prisioneira. Mas a verdade dolorosa lhe morria no coração. Ferida nos mais nobres sentimentos, encontrou forças para murmurar. Não deves fazer semelhante juízo a meu respeito. E muito enleada sob o olhar indagador do rapaz, que envolvia em atmosfera de humilhação, concluiu. Ouve, Carlos, quando houver cumprido meus deveres, quando minha consciência permitir que pense em mim, irei procurar-te onde estiveres. Guardaremos, eu e mamãe, toda a nossa gratidão e confiança em ti. Não importa hajas renunciado ao ministério sacerdotal, porque então, quando me sinta livre, poderemos iniciar nova e venturosa tarefa. Glenagna, entretanto, ouviu-a quase friamente, com o ciúme que lhe envenenava o coração. Conturbado pelas sugestões inferiores, cada afirmativa de Alcione agora lhe parecia diferente. Teve a impressão de que ela se deixara levar em Paris pelas promessas de algum homem criminoso e inconsciente. As palavras, quando me sinta livre, tornavam-lhe dolorosamente. Sentia-se estranho a tudo e não pôde murmurar senão evasivas ligeiras, até o momento em que se despediu para voltar ao hotel. Alcione compreendeu o que se passava com ele, mas ainda que amargurada, chamou Luísa para os serviços da noite, relativos ao tratamento de sua mãe, e cumpriu rigorosamente o programa do lar. Madalena Villamil se envolvera num véu de tristeza silenciosa. Então, fazendo o possível por dissimular as amarguras íntimas, a jovem procurou desfazer o ambiente pesado, pedindo a Rob tocar alguma coisa, enquanto lia à enferma certas páginas de sua predileção.